Bom, nós estamos falando sobre hedonismo versus santidade, nessa primeira parte do programa. Primeiro, o conceito de hedonismo, porque é uma corrente filosófica, né, antiga, e as nuances disso na história do pensamento do ser humano. E estamos discutindo, então, na sequência, da relação do homem com esse prazer, a busca do equilíbrio, onde pode, por exemplo, que o homem, de repente, ser escravo, né, de um prazer, de uma desordem nesse prazer, do amor desordenado a si próprio e por aí por diante. Agora, padre, para a gente ainda continuar e para valer a gente entrar no nosso tema, e quando a relação entre esse prazer e a fé em si, nós começamos a ver virtudes heróicas, né? Saindo agora do equilíbrio e passando agora para olhar para os santos, para a vida dos santos, para essas virtudes heróicas. A pergunta que eu vou fazer para o senhor para a gente nortear essa parte da conversa. Os santos não sentiam prazer? Ah, se existiram seres humanos que de fato entendiam o que era prazer, eram os santos. Veja bem, o grande limite dessas correntes filosóficas todas que nós falamos, né, e mesmo as leituras modernas dessas correntes, né, Stuart Mill no século XIX também falou de hedonismo como um modo de realizar a vida humana, mas a grande limitação dessas correntes é olhar para o ser humano do ponto de vista materialista, ou seja, que tipo de prazer, né? De que tipo de prazer estamos falando? Prazer físico, porque de fato o corpo sente certos prazeres. Acontece que nós não somos apenas um corpo físico, nós temos alma espiritual. Então, não existe só prazer físico, existe prazer emocional, existe prazer espiritual. E, de fato, se nós formos honestos ao analisar o que é um ser humano na sua constituição, nós vamos verificar que o corpo, por mais prazeres que possa sentir, ele tem um limite. Tanto na sustentação desses prazeres enquanto o corpo vive, como na duração como um todo, da capacidade de sentir prazer, né? Ou seja, um dia nós morreremos. Então, o corpo ele não pode ser a nossa única fonte de prazer. O que em nós, de fato, é imortal? O que em nós, de fato, merece ser cultivado? A alma espiritual, as nossas faculdades interiores e a nossa relação com Deus. Então, os santos foram esses que souberam dar o devido valor aos prazeres físicos, naquilo que é a sua finalidade na nossa natureza, e souberam buscar os verdadeiros prazeres. Então, quem não conhece o cristianismo ignora esse ensinamento. Nós pregamos que sim, existem prazeres que devem ser buscados. E esses você pode buscar... a esses você pode buscar indiscriminadamente. Como por exemplo? Por exemplo, o prazer de amar. Amar a Deus causa prazer à alma. Amar aos irmãos, embora às vezes seja doloroso, né, difícil em termos de aquisição de virtude, ele traz uma satisfação interior. E existem os prazeres da alma. A alma, enquanto mente humana, nós sentimos prazer na verdade, nós sentimos prazer no belo, nós sentimos prazer na justiça. Então, o ser humano perdeu de vista, em nome do hedonismo, ou seja, o prazer físico, o prazer biológico, perdeu de vista valores que também causam prazeres eternos, vamos assim dizer, prazeres interiores. Os santos cultivaram esse prazer, o prazer da oração, o prazer de conhecer a Deus, conhecer o Criador, o prazer de conhecer a si mesmo e descobrir que nós podemos ser livres, né? Então, não nos deixar escravizar pelo corpo, mas porque somos seres de alma espiritual, ter o governo sobre o corpo e inclusive usufruir dos prazeres sem permitir que os prazeres do corpo nos levem ao afastamento de Deus, que é o que nós chamamos de pecado. Então veja, uma coisa é o prazer em si, como nós já dissemos.
Outra coisa é quando o prazer se torna objeto de pecado. Então, por exemplo, um ser humano em si, ele não é pecado, ele é obra das mãos de Deus, ele é imagem e semelhança. Agora, um ser humano, ele pode ser usado, enquanto criatura, ele pode ser ocasião de pecado. Por exemplo, quando alguém faz de outro a razão de ser da sua vida, né? O que nós chamamos de idolatria. Qualquer coisa pode ocupar o lugar de Deus, sejam coisas ou pessoas. Então, uma pessoa não é um mal, mas eu posso torná-la um mal em mim quando eu coloco a pessoa, o ser humano, no lugar de Deus. Então, o problema não é que existam seres humanos. O problema é o comportamento interno de certos seres humanos em relação a outros. Assim também, o pecado não é existir prazer e nem senti-lo. Mas o pecado ele vai começar a surgir quando eu, no meu comportamento interno, começo a tornar o prazer um objeto de pecado, uma ocasião para me afastar de Deus e para me afastar daquilo que é o propósito para a minha realização humana plena, total. Realização física, realização biológica não é total. E por isso poderá ocasionar em problemas, né? Aqui parafraseando inclusive o epicurismo.